Minha esposa tentou me envenenar por causa do meu seguro de vida. A descoberta de um investigador particular foi ainda mais chocante do que eu imaginava. Tenho 36 anos e sou professor há quase 10 anos. Minha vida sempre foi bem rotina. Acordo cedo, vou para a escola, dou aula para um monte de crianças agitadas, volto para casa cansado e tento relaxar antes de começar tudo de novo no dia seguinte. Não sou nenhum cara chique do mundo corporativo nem um figurão em qualquer setor. Só um cara normal que achava que tinha uma vida estável. Estou casado há 7 anos, e até pouco tempo, eu diria que meu casamento estava bem. Nada perfeito, mas também nada que me fizesse soar um alarme. Acontece que eu estava completamente enganado. Há uns 6 meses, comecei a me sentir esgotado o tempo todo. Minha cabeça parecia pesada, meu estômago sempre embrulhado e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado com meu corpo. No começo, achei que fosse estresse. Ensinar pode ser puxado, né? A sala de aula está sempre cheia de germes, e professor vive ficando doente. Mas, por mais que eu descansasse ou tentasse me alimentar melhor, minha saúde só piorava. Minha pele ficou pálida, perdi peso e não tinha energia. Era como se algo estivesse me destruindo por dentro, aos poucos. Foi meu pai quem insistiu para que eu fosse ao médico. Ele é aposentado, tem tempo de sobra e, pelo visto, um talento especial para me dizer quando estou com uma aparência horrível. Então, fui fazer um check-up completo, achando que iam dizer que eu tinha uma úlcera ou falta de vitaminas. Mas a notícia que recebi foi muito pior. Os exames mostraram vestígios de uma substância venenosa no meu corpo. Algo que indicava exposição a pequenas doses por um longo período. O médico me fez um monte de perguntas. E, conforme ele explicava o que era essa substância, fui percebendo que isso não podia ser um acidente. Alguém estava me envenenando aos poucos. Foi o tipo de choque que faz seu cérebro travar. Lembro de tentar encontrar uma explicação. Será que irritei os pais de algum aluno? Algum colega de trabalho tinha algo contra mim? Nada fazia sentido. Eu me recusava a acreditar que alguém do meu próprio círculo poderia estar por trás disso. Mas a verdade é que, quando alguém está sendo envenenado de forma sistemática, quase sempre é por alguém próximo. Só esse pensamento já me dava arrepios. Meu pai, sendo o cara direto e sem rodeios que é, me fez começar a olhar para as pessoas ao meu redor com mais desconfiança. E, por mais que eu odiasse a ideia, minha esposa era a suspeita óbvia. Ela era quem preparava a maioria das minhas refeições. Ultimamente, a gente vinha brigando mais do que o normal por causa de dinheiro, mas nunca imaginei que ela pudesse ser capaz de algo tão extremo como tentar me matar. Ainda assim, o relatório médico não mentia. Eu tinha veneno no sangue. Não dava para simplesmente ignorar. Decidi contratar um investigador particular. Parecia um exagero, mas eu não tinha provas suficientes para ir à polícia. Tudo que eu tinha era um exame de sangue apontando veneno, mas sem nenhuma evidência de quem estava me envenenando. Meu pai acabou conseguindo contato com um investigador através de um velho amigo. O cara tinha sido policial em uma cidade grande antes, então sabia o que estava fazendo. A gente fechou um acordo e ele começou a seguir a rotina diária da minha esposa, verificar registros telefônicos e todo esse tipo de coisa. Enquanto isso, eu tomei todas as precauções possíveis em casa. Parei de comer qualquer coisa que ela preparasse, a menos que estivesse me observando a cada mordida. E, mesmo assim, às vezes eu fingia elogiar a comida e depois discretamente jogava fora. Comecei a comer apenas comida de delivery ou coisas de micro-ondas, que guardava em uma mini geladeira na garagem para não levantar suspeitas. Ela percebeu meu comportamento estranho. Perguntava por que eu não estava comendo as refeições dela, e eu inventava desculpas. Dizia que meu estômago estava ruim ou que o médico tinha recomendado uma dieta mais leve. Às vezes, ela insistia muito para que eu tomasse a sopa que tinha feito. Outras vezes, apenas me lançava um olhar frio que me dava calafrios. Foi aí que comecei a sentir algo escuro por trás dos olhos dela. Como se ela soubesse que eu estava desconfiando, mas não pudesse me confrontar sem se entregar. Enquanto o investigador cavava mais fundo, minha ansiedade foi às alturas.
Eu mal dormia e, sempre que fechava os olhos, imaginava minha esposa misturando algo na minha comida. Foi assustador o quão rápido passei de confiar nela para sentir que estava vivendo com uma estranha que queria me matar. A tensão dentro de casa era sufocante. A gente brigava por coisas bobas, louça suja, contas, até sobre não termos dinheiro suficiente para viajar. No fundo da minha mente, eu ficava me perguntando se, num momento de raiva, ela poderia aumentar a dose do veneno. Então, o investigador me ligou e marcou uma reunião. Meu estômago revirou. Nos encontramos em um restaurante antigo nos arredores da cidade. Ele deslizou uma pasta para mim e disse para eu me preparar, porque o que estava ali era pesado. Eu abri e vi fotos da minha esposa, com a mãe dela. Minha sogra. Eu nunca gostei muito daquela mulher. Ela sempre nos pressionou para termos uma casa maior, um carro melhor, um estilo de vida que não podíamos bancar. De acordo com o investigador, foi ela quem primeiro sugeriu à minha esposa a ideia de sacar meu seguro de vida. Havia transcrições de ligações telefônicas entre elas. Elas discutiam doses, tempo e como precisavam ser pacientes para fazer parecer que eu morri de uma doença natural. Ler aquilo me deu enjoo. Era como se eu estivesse dentro de um filme de terror, só que estrelado pela minha própria esposa e minha sogra. Descobri que minha esposa tinha aumentado meu seguro de vida alguns anos antes. Exatamente na época em que minha sogra começou a pressionar para um estilo de vida mais luxuoso. Elas estavam planejando isso há meses. Até discutiram como se livrar de qualquer vestígio do veneno depois que eu morresse. Então, o investigador até tinha algumas gravações da minha sogra reclamando que eu não ganhava o suficiente, como se eu fosse um obstáculo entre elas e uma vida luxuosa. Em uma dessas ligações, ela literalmente disse para minha esposa que, quando eu morresse, elas poderiam se mudar para um lugar melhor e parar de viver como camponesas. Eu tremia de raiva e traição. Parte de mim ainda não queria acreditar que minha esposa pudesse fazer isso, mas as provas estavam bem na minha frente. O investigador me alertou para não confrontá-la ainda. Se eu explodisse, ela poderia fugir ou negar tudo, e eu ficaria com um caso confuso e sem provas concretas. Então, decidimos continuar reunindo mais evidências. Ele me aconselhou a instalar câmeras escondidas, registrar cada interação e, basicamente, tratar minha própria casa como uma operação de vigilância. A parte mais assustadora era continuar morando sob o mesmo teto que a mulher que estava tentando me matar. Meu pai, sempre protetor, queria que eu fosse morar com ele imediatamente. Ele temia que um simples deslize pudesse ser o meu fim. Mas o investigador argumentou que, se eu saísse de casa, minha esposa saberia que eu estava desconfiando. Eu precisava de um caso sólido para garantir que ela e a mãe realmente enfrentassem as consequências. Então, fiquei. Comecei a fingir que jantava, mas jogava metade da comida no lixo. Às vezes, fingia um acidente e derrubava um copo se ela tentasse me entregar algo. Meu coração batia forte toda vez que eu entrava naquela cozinha. Instalamos uma câmera escondida em um canto, atrás de umas decorações. Eu estava paranoico, achando que ela poderia encontrar, mas ela parecia ou muito arrogante ou muito alheia para suspeitar que eu desconfiava de algo. Gravei horas de filmagens, esperando pegá-la mexendo na minha comida. Enquanto isso, o investigador continuou seguindo seus passos. Ele tirou fotos dela entrando em uma loja suspeita, conhecida por vender produtos químicos debaixo do balcão. Ela saía de lá com pequenos frascos, escondia na bolsa e dirigia direto para casa. No dia seguinte, meu pai e o investigador me mostraram essas fotos, e eu senti uma onda de raiva. Era tudo real frio. Calculado. Mas o momento que me convenceu de que precisávamos agir rápido foi quando minha esposa me pediu diretamente para aumentar meu seguro de vida. Ela tentou disfarçar, dizendo que estava preocupada comigo, que queria garantir que, se eu sofresse um acidente de carro ou algo assim, ela não ficaria presa a uma hipoteca ou teria que depender da mãe para sempre. Ouvir minha própria esposa falar tão casualmente sobre minha possível morte me deu um nó no estômago. Mas fingi estar tranquilo, balancei a cabeça e disse que daria uma olhada. Algumas semanas depois, o investigador descobriu algo ainda pior: minha esposa e a mãe dela tinham um prazo. Queriam que eu partisse antes do fim do verão,
para receber o dinheiro do seguro e vender a casa na alta temporada do mercado imobiliário. Eu não consigo nem descrever como foi perceber que elas tinham colocado um prazo na minha vida. Foi nesse momento que decidi, tínhamos que confrontá-las e chamar a polícia. Já não se tratava mais de suspeitas. Nós tínhamos provas, vídeos, áudios, transcrições telefônicas. O investigador sugeriu que eu planejasse um jantar em família, onde eu as confrontaria. Meu pai concordou em estar presente para me apoiar, e o detetive coordenaria com a polícia caso algo saísse do controle. O plano era simples: convidar minha sogra para casa, fazer com que as duas estivessem na mesma sala, mostrar as evidências e deixá-las se incriminar antes que a polícia entrasse. Parecia a cena de um filme policial. No dia marcado, meu pai chegou primeiro. Checamos 2 vezes os dispositivos de gravação e nos certificamos de que tudo estava pronto. Eu estava suando frio, tentando agir normalmente enquanto esperava minha esposa e sua mãe chegarem. Elas entraram sorrindo. Minha sogra, com aquele ar superior de sempre, imediatamente fez um comentário sarcástico sobre os móveis da casa. Ignorei. Minha esposa fingiu alegria, me beijando na bochecha como se tudo estivesse bem. Meu pai foi educado, mas frio. Fingimos jantar, mas eu mal conseguia comer. Minha mente girava, pensando que essas duas estavam me envenenando lentamente, e agora estavam ali, criticando a decoração da sala. No meio da refeição, levantei-me e sugeri que fossemos para a sala de estar. Meu pai ficou atrás de mim enquanto eu abria a pasta com as provas. Respirei fundo e apertei o play na primeira gravação. A voz da minha esposa encheu a sala, falando sobre misturar veneno na minha comida. Em seguida, joguei sobre a mesa as fotos dela visitando aquela loja suspeita e as transcrições onde minha sogra a incentivava a aumentar a dosagem. A temperatura da sala despencou. O rosto da minha esposa ficou pálido. Minha sogra começou a gritar, dizendo que aquilo era armação, que estávamos tentando incriminá-las. Eu continuei. Toquei mais gravações, conversas telefônicas onde as duas falavam sobre o dia que eu partiria e como receberiam o dinheiro do seguro. Meu pai ficou de braços cruzados, parecendo pronto para socar alguma coisa. Minha esposa tentou arrancar meu celular da minha mão, mas eu me afastei. Ela gritou que eu estava distorcendo tudo, me acusou de ser um marido horrível que não ganhava dinheiro suficiente. A mãe dela interrompeu, dizendo que eu estava impedindo sua filha de ter a vida de luxo que ela merecia. Eu perdi a paciência. Mandei as duas calarem a boca e ouvirem. Expliquei que eu tinha câmeras escondidas, um investigador particular e provas suficientes para levá-las para a cadeia. Elas surtaram. Minha esposa começou a chorar, enquanto a mãe dela nos xingava e dizia que éramos uns fracassados mesquinhos. Então, minha esposa tentou empurrar meu pai e correr escada acima, talvez para destruir alguma evidência. Mas ele bloqueou o caminho. E foi aí que a porta da frente se abriu. 2 policiais entraram com um investigador particular. Minha esposa e sogra entraram em pânico, gritando que aquilo era ilegal, que não tínhamos o direito de gravá-las. Mas os policiais ouviram gravações suficientes para prendê-las na hora. Minha esposa chorava alto, me acusando de traição. Já minha sogra estava furiosa, xingando e ameaçando processar todo mundo. Os policiais as algemaram, leram seus direitos e as levaram para fora. Vi um dos vizinhos espiando pela cortina, como se estivesse assistindo a uma novela. Eu não me importei. Eu só me senti aliviado. Depois que elas foram embora, sentei-me no sofá, me sentindo como se tivesse acabado de correr uma maratona. Meu pai colocou a mão no meu ombro e disse: "Você fez a coisa certa." Parecia surreal. A mulher com quem me casei agora estava algemada por tentar me matar. Eu me sentia traído, triste, entorpecido e, de um jeito estranho, aliviado. O desenrolar do caso foi um turbilhão. As provas eram incontestáveis. A polícia encontrou vestígios do veneno na cozinha, escondidos num armário atrás dos produtos de limpeza. Minha esposa e sogra foram acusadas de conspiração para cometer assassinato, tentativa de homicídio e vários outros crimes. Minha esposa tentou argumentar, pediu fiança, jurou que tudo era um mal-entendido. Mas, naquele momento,
eu sabia que não havia mais volta. O juiz não concedeu a fiança. Depois de ouvir as gravações, ficou claro que minha esposa era um risco de fuga. Minha sogra também teve a fiança negada. O pai da minha esposa, meu sogro, não fazia ideia de nada. Quando soube do que aconteceu, ele simplesmente perdeu a cabeça. Ele veio até mim, se desculpou pessoalmente e disse que nunca imaginou que elas fossem capazes de algo assim. Ele sempre achou que eram superficiais, mas jamais pensou que chegariam ao ponto de planejar um assassinato por dinheiro. Ele cortou relações com as duas, completamente envergonhado. Por um tempo, fiquei preocupado com como isso poderia afetar meu trabalho. Os professores deveriam estar unidos, certo? Não queria que ficassem espalhando fofocas sobre minha vida pessoal. Mas mantive a cabeça baixa e só contei para alguns colegas próximos que estava lidando com problemas sérios. Meu pai me ajudou a trocar as fechaduras e instalar câmeras de segurança melhores. Enquanto organizava os pertences da minha esposa, encontrei mais provas escondidas na casa. Notas sobre como aumentar a dosagem do veneno para acelerar o processo. Entreguei tudo ao investigador, que passou para a polícia. O processo judicial demorou, mas, no fim, o promotor ofereceu um acordo para minha esposa se ela testemunhasse contra a mãe, que parecia ser a grande mentora de tudo. As duas estavam envolvidas, mas minha sogra foi quem pressionou desde o início. Minha esposa acabou confessando, tentando reduzir sua pena e jogando a culpa na mãe. Para mim, tanto fazia quem assumiria a culpa. Só queria as duas atrás das grades por muito, muito tempo. O juiz concordou. Ambas foram condenadas a penas pesadas, com minha sogra recebendo a mais severa. Foi uma vitória estranha. Por um lado, fiquei aliviado por elas estarem fora da minha vida. Por outro, foi assustador perceber que eu morava com alguém que me servia veneno e depois perguntava se eu queria sobremesa. A traição doeu fundo, e levei um tempo para processar tudo. Meu pai, abençoe ele, esteve ao meu lado o tempo todo. Garantiu que eu me alimentasse direito e não afundasse na depressão. Foi difícil lidar com as consequências de tudo, mas, ao mesmo tempo, senti uma liberdade que não sentia há anos. Eu estava vivo. Isso, por si só, já era um presente. Decidi me dedicar mais ao meu trabalho, envolvi-me com programas escolares e coloquei minha energia em ajudar a próxima geração, em vez de ficar remoendo o que passei. Minha futura ex-esposa tentou me mandar cartas da prisão. Algumas culpando a mãe, outras dizendo que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ignorei todas. Ela podia apodrecer lá dentro, por mim. Estou compartilhando isso porque as pessoas precisam saber que a realidade pode ser muito pior do que imaginamos. Se algo parecer estranho, se você estiver constantemente doente sem explicação, não ignore. Se alguém próximo insiste demais em dinheiro e te faz sentir desconfortável, leve isso a sério. Nunca imaginei que minha esposa pudesse tentar me matar. Achava que éramos um casal normal, com problemas normais. Mas a ganância faz as pessoas fazerem coisas inacreditáveis. Se posso dar um conselho, é esse: confie nos seus instintos. Se eu não tivesse escutado minha intuição, talvez não estivesse vivo agora. Contratar um investigador parecia algo extremo, mas foi a melhor decisão da minha vida. Sem provas, eu teria sido apenas um cara com uma história maluca que ninguém acreditaria. Agora, sou o cara que pegou um plano de assassinato em vídeo. Minha vida não voltou magicamente ao normal, mas estou reconstruindo. Meu pai sempre diz que eu mereço algo melhor. E ele tem razão. Ainda tenho pesadelos com isso, mas o pior já passou. As responsáveis estão presas, enfrentando as consequências da própria ganância. No fim, virei o jogo antes que elas tivessem a chance de me destruir. O olhar delas quando os policiais entraram foi o momento mais satisfatório da minha vida. Estou compartilhando isso não por atenção ou pena, mas para alertar quem pode estar ignorando os sinais de alerta. Se algo parece errado, não ignore. Não deixe ninguém, cônjuge, parente ou amigo, tratar você como se fosse descartável. Proteja-se. Mesmo que pareça paranoia, sua vida vale mais do que a ganância de qualquer outra pessoa. Obrigado por ler até aqui.
Eu sei que é muita coisa para processar, e até hoje ainda não acredito que aconteceu. Mas sou grato por estar aqui para contar essa história. Cuidem-se. E se seu instinto disser que algo está errado, ouça. Isso pode salvar sua vida.